Legislação informatizada. Decreto número 11.615, de 21 de julho de 2023, publicação original. Dados da norma Decreto número 11.615, de 21 de julho de 2023 regulamenta a Lei número 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para estabelecer regras e procedimentos relativos à aquisição, ao registro, à posse, ao porte, ao cadastro e à comercialização nacional de armas de fogo, munições e acessórios, disciplinar as atividades de caça excepcional, de caça de subsistência, de tiro desportivo e de colecionamento de armas de fogo, munições e acessórios, disciplinar o funcionamento das entidades de tiro desportivo e dispor sobre a estruturação do Sistema Nacional de Armas, SENAR. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 4, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Decreta. Capítulo I. Disposições Gerais. Objeto e âmbito de aplicação. Art. 1º. Este decreto regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para estabelecer regras e procedimentos relativos à aquisição, ao registro, à posse, ao porte, ao cadastro e à comercialização nacional de armas de fogo, munições e acessórios. Segunda, disciplinar as atividades de caça excepcional, de caça de subsistência, de tiro desportivo e de colecionamento de armas de fogo, munições e acessórios. Terceira, disciplinar o funcionamento das entidades de tiro desportivo, e quarta, dispor sobre a estruturação do Sistema Nacional de Armas, SENAR. Definições. Art. 2º. Para fins do disposto neste decreto, considera-se Airsoft, desporto individual ou coletivo, praticado ao ar livre ou em ambiente fechado, de forma coordenada, em que se utilizam marcadores de esferas de pressão leve com finalidade exclusivamente esportiva ou recreativa. Segunda, arma de fogo obsoleta, arma de fogo que não se presta mais ao uso efetivo em caráter permanente, em razão de sua munição e seus elementos de munição não serem mais produzidos ou sua produção ou seu modelo ser muito antigo, fora de uso, caracterizada como relíquia, peça de coleção inerte ou de uso em atividades folclóricas. Terceira, arma de fogo de porte, arma de fogo de dimensão e peso reduzidos que pode ser disparada pelo atirador com apenas uma de suas mãos, como pistola, revólver e garrucha. Quarta, arma de fogo portátil, arma de fogo cujo peso e cujas dimensões permitem que seja transportada por apenas um indivíduo, mas não conduzida em um coldre, que exige, em situações normais, ambas as mãos para a realização eficiente do disparo. V. Arma de fogo não portátil, arma de fogo que, devido à sua dimensão e ao seu peso, A. Precisa ser transportada por mais de uma pessoa, com a utilização de veículo, automotor ou não, ou B. Seja fixada em estrutura permanente. Sexta, arma de fogo curta, arma de fogo de uso pessoal, de porte e de emprego manual. Sétima, arma de fogo longa, arma de fogo cujo peso e cuja dimensão permitem que seja transportada por apenas uma pessoa, mas não conduzida em um coldre, e que exige, em situações normais, ambas as mãos com apoio no ombro para a realização eficiente do disparo. Oitava, arma de fogo desmuniciada, arma de fogo sem munição no tambor, no caso de revólver, ou sem carregador e sem munição na câmara de explosão, no caso de arma semiautomática ou automática. Nona, arma de fogo semiautomática, arma de fogo que realiza automaticamente todas as operações de funcionamento, com exceção dos disparos, cujas ocorrências dependem individualmente de novo acionamento do gatilho. X, arma de fogo automática, arma de fogo cujo carregamento, disparo e demais operações de funcionamento ocorrem continuamente, enquanto o gatilho estiver acionado. X, arma de fogo de repetição, arma de fogo que demanda que o atirador, após realizar cada disparo por meio de acionamento do gatilho, empregue sua força física sobre um componente do mecanismo do armamento para concretizar as operações prévias e necessárias ao disparo seguinte, a fim de torná-la pronta para realizá-lo. 12. Arma de fogo raiada, arma de fogo de cano com sulcos helicoidais, responsáveis pela giroestabilização do projétil durante o percurso até o alvo. 13. Arma de fogo institucional, arma de fogo de propriedade, responsabilidade e guarda das instituições e dos órgãos públicos, gravada com brasão, excluída a arma de fogo particular brazonada. 14. Arma de fogo histórica, arma de fogo assim declarada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. A. Marcada com brasão ou símbolo pátrio, nacional ou estrangeiro. B. Colonial. C. Utilizada em guerra, combate ou batalha. D. Que pertenceu à personalidade ou esteve em evento histórico, ou I. Que, pela aparência e pela composição das partes integrantes, possa ser considerada rara e única e possa fazer parte do patrimônio histórico e cultural. 15. Arma de fogo de acervo de coleção, arma de fogo assim declarada pelo IFAM, fabricada há 40 anos ou mais, cujo conjunto ressalta a evolução tecnológica de suas características e de seu
modelo, vedada a realização de tiro, exceto para a realização de eventos específicos previamente autorizados ou de testes eventualmente necessários à sua manutenção ou ao seu reparo. 16. Armeiro. Profissional registrado pela Polícia Federal, habilitado para o reparo ou a manutenção de arma de fogo, cujo local de trabalho possui instalações adequadas para a guarda do armamento, de equipamentos para conserto do armamento e para teste de disparo de armas de fogo. 17. Atirador desportivo. Pessoa física registrada pelo Comando do Exército por meio do Certificado de Registro, CR, filiada à entidade de tiro desportivo e federação ou confederação que pratique habitualmente o tiro como modalidade de desporto de rendimento ou de desporto de formação, com emprego de arma de fogo ou ar comprimido. 18. Caçador excepcional. Pessoa física registrada pelo Comando do Exército por meio do CR, titular de registro de arma de fogo vinculada à atividade de caça excepcional para manejo de fauna exógena invasora. 19. Caçador de subsistência. Pessoa física registrada pela Polícia Federal, titular de registro de arma de fogo vinculada à atividade de caça de subsistência, destinada ao provimento de recursos alimentares indispensáveis à sobrevivência dos povos indígenas e dos povos e das comunidades tradicionais, entre outros, respeitadas as espécies protegidas, constantes da lista oficial de espécies editada pelo órgão competente. 20. Cadastro de arma de fogo. Inclusão de arma de fogo de produção nacional ou importada no SINAR ou no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, SIGMA, com a descrição de suas características, propriedade, autorizações e ocorrências. 21. Certificado de Registro, CR, documento hábil que autoriza as pessoas físicas ou jurídicas a utilização industrial, armazenagem, comércio, exportação, importação, transporte, manutenção, recuperação e manuseio de produtos controlados pelo Comando do Exército. XXI, Certificado de Registro de Pessoa Física, CRPF, documento comprobatório do ato administrativo de cadastro da pessoa física, concedido pela Polícia Federal, com autorização pessoal e intransferível para aquisição e utilização de arma de fogo, munições e acessórios. XI, Certificado de Registro de Pessoa Jurídica, CRPJ, documento comprobatório do ato administrativo de cadastro da pessoa jurídica, concedido pela Polícia Federal, com autorização para aquisição, o uso e a estocagem de armas de fogo, para a constituição de empresa de segurança privada vinculado às finalidades e às atividades legais declaradas. XIL, Certificado de Registro de Arma de Fogo, CRAF, documento comprobatório do ato administrativo de cadastro de arma de fogo, com o número do referido cadastro, vinculado à identificação do proprietário e à finalidade legal que motivou a aquisição da arma de fogo, concedido pela Polícia Federal ou pelo Comando do Exército, conforme o caso. XXV, colecionador, pessoa física ou pessoa jurídica, registrada pelo Comando do Exército por meio do CR, que se comprometa a manter, em segurança, armas de fogo de variados tipos, marcas, modelos, calibres e procedências, suas munições e seus acessórios, armamento pesado e viaturas militares de variados tipos, modelos e procedências, seu armamento, seus equipamentos e seus acessórios, de modo a contribuir para a preservação do patrimônio histórico nacional ou estrangeiro. XXVI, entidades de tiro desportivo, os clubes, as associações, as escolas de formação, as federações, as ligas e as confederações formalmente constituídas que promovam, em favor de seus membros, a atividade de instrução de tiro desportivo ou de caça, conforme a sua finalidade social, registradas perante o Comando do Exército. XIV, Guia de Tráfego, documento que confere autorização para o tráfego de armas desmuniciadas, suas munições e seus acessórios no território nacional, necessário ao porte de trânsito correspondente, previsto no artigo 24 da Lei nº 10.826, de 2003. XIV, Instrutor de Armamento e Tiro, profissional registrado pela Polícia Federal, habilitado e selecionado, por meio de distribuição aleatória, para capacitação técnica no manuseio de arma de fogo perante entidades de tiro. XICS, insumos para carregar ou recarregar munição, materiais utilizados para carregar cartuchos, incluídos o estojo, a espoleta, a pólvora ou outro tipo de carga propulsora, o projétil e a bucha utilizados em armas de fogo. XXX, marcadores, dispositivos assemelhados ou não a armas de fogo, destinados exclusivamente à prática esportiva, cujo princípio de funcionamento implica o emprego exclusivo de gases comprimidos, com ou sem molas, para impulsão do projétil, os quais podem estar previamente armazenados em um reservatório ou ser produzidos por ação de um mecanismo, tal como um êmbolo solidário a uma mola. XXXI, paintball, desporto individual ou coletivo, praticado ao ar livre ou em ambiente fechado, de forma coordenada, em que se utilizam marcadores de cápsulas de tinta com finalidade exclusivamente esportiva. XXI, porte de arma de fogo para defesa pessoal, autorização excepcional, mediante concessão e registro na Polícia Federal, de circulação com a arma de fogo, de maneira velada, para defesa pessoal. XXI, porte de arma de fogo funcional, autorização para porte de arma para fins de defesa pessoal, concedida pela Polícia Federal ou pelo órgão de vinculação do agente público, nas hipóteses em que a lei assegura esse direito a integrante de categorias profissionais do serviço público.
Xixiu. Porte de trânsito, autorização concedida pelo Comando do Exército, mediante emissão da guia de tráfego, aos colecionadores, aos atiradores, aos caçadores e aos representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizada no território nacional, para transitar com armas de fogo registradas em seus acervos, desmuniciadas, em trajeto pré-estabelecido, por período predeterminado e de acordo com a finalidade declarada no registro correspondente, e XXXV. Posse de arma de fogo. Autorização concedida pela Polícia Federal ao proprietário de arma de fogo, mediante comprovação de efetiva necessidade, para mantê-la sob a sua guarda, exclusivamente no interior de sua residência ou de seu domicílio, ou dependência desses, ou, ainda, de seu local de trabalho, desde que seja o proprietário ou responsável legal pelo estabelecimento ou pela empresa. Capítulo 2 do Sistema de Regulação de Armas de Fogo, Munições e Acessórios. Finalidade do SINAR. Art. 3º SINAR, instituído no âmbito da Polícia Federal, com circunscrição no território nacional, tem por finalidade e manter cadastro geral, integrado e permanente a. Das armas de fogo importadas, produzidas e comercializadas no país, com a identificação de suas características, de suas propriedades e de modificações que alterem as suas características ou o seu funcionamento. B. Das autorizações de porte de arma de fogo e das renovações expedidas pela Polícia Federal. C. Das transferências de propriedade, dos extravios, dos furtos, dos roubos e de outras ocorrências suscetíveis de alterar os dados cadastrais, inclusive as decorrentes de fechamento de empresas de segurança privada e de transporte de valores. D. Das apreensões de armas de fogo, inclusive as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais, e dos armeiros em atividade no país e das respectivas licenças para o exercício da atividade profissional. F. Dos produtores, dos atacadistas, dos varejistas, dos exportadores e dos importadores registrados no Comando do Exército e por este autorizados a produzir ou comercializar armas de fogo, munições e acessórios. E G. Da identificação do cano da arma e das características das impressões de raiamento e de microestreamento de projétil disparado, conforme marcação e testes de realização obrigatória pelo fabricante. Segunda, informar às secretarias de segurança pública dos Estados e do Distrito Federal a. As concessões, as suspensões e as cassações de CRAF, de CRPF e de CRPJ, e b. As autorizações de porte de arma de fogo nos respectivos territórios, e terceira, manter os seus cadastros atualizados, em articulação com o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais, de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas, CNESP, instituído pela Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018. Primeiro, as armas de fogo das Forças Armadas, das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, bem como as demais que constem dos seus registros próprios, serão cadastradas no SIGMA, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 10.826, de 2003. Segundo, a transferência de arma de fogo particular cadastrada no SIGMA será autorizada pelo órgão da Força Armada, da Força Auxiliar ou do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República que houver realizado o seu registro, observado o quantitativo estabelecido neste decreto ou em norma complementar. Terceiro, disposto nos primeiro e segundo ocorrerá sem prejuízo da integração e da interoperabilidade entre o SIGMA e o SINAR, de modo a permitir o compartilhamento de informações entre ambas as plataformas de gerenciamento de armas de fogo. Quarto, os dados registrados no SINAR e no SIGMA serão e fornecidos aos órgãos de investigação, quando necessários em procedimentos investigativos, e segunda, compartilhados de forma direta e por meio eletrônico com o CNESP, assegurado o sigilo dos dados. Quinto, a Força Armada, a Força Auxiliar ou o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República deverá providenciar a atualização dos dados cadastrais do SIGMA, quando autorizar a transferência de arma de fogo a que se refere o segundo. Competências. Art. 4º compete à Polícia Federal e definir, padronizar, sistematizar, normatizar e fiscalizar os seguintes procedimentos e as seguintes atividades. A. Registro de armas de fogo e cadastro de munições e acessórios, exceto as armas, as munições e os acessórios das instituições a que se refere o primeiro do artigo 3º. B. Concessão de porte de arma de fogo pessoal e de suas renovações. C. Transferência de propriedade. Registro de perda, de furto, de roubo, de extravio e de outras ocorrências relativas às armas de fogo, às munições e aos acessórios suscetíveis de alterar os dados cadastrais, inclusive as decorrentes do encerramento das atividades de empresas de segurança privada e de transporte de valores. D. Atividade de armeiro e seu vínculo com as entidades de tiro. E. Instrução em armamento e tiro e comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica. E F. Concessão e emissão da guia de tráfego. Segunda, assegurar a publicação periódica das informações sobre armas de fogo, munições e acessórios registrados e comercializados no país.
Terceira, estabelecer as quantidades de armas de fogo, de munições, de insumos e de acessórios passíveis de aquisição pelas pessoas físicas e jurídicas autorizadas a adquirir ou portar arma de fogo, vinculadas ao SINAR, observados os limites estabelecidos neste decreto. Quarta, cadastrar as apreensões de armas de fogo, por meio eletrônico, inclusive as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais. V. Cadastrar no SINAR. A. Imagens que permitam a identificação e a confrontação de projéteis e estojos com as respectivas armas, abrangidas todas as armas de fogo produzidas, importadas ou vendidas no país, e B. Imagens de projéteis e estojos encontrados em locais de crimes ou de armas apreendidas. Sexta, recolher e gerenciar o procedimento de entrega voluntária de armas de fogo por qualquer pessoa. Sétima, estabelecer as normas e os parâmetros técnicos necessários à integração, à interoperabilidade e à acessibilidade entre o SIGMA e o SINAR. Oitava, disponibilizar, por meio de plataforma eletrônica, às Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal, informações sobre concessões, suspensões e cassações de CRAF, CRPF, CRPJ e autorizações de porte de arma de fogo nos respectivos territórios e manter o seu registro atualizado para consulta. E nona, disciplinar, em articulação com os órgãos competentes, os parâmetros técnicos necessários ao oferecimento de serviços públicos digitais simples e intuitivos, caracterizados pela interoperabilidade e pela integração, consolidados em plataforma única, nos termos do disposto na Estratégia de Governo Digital. Primeiros atos normativos necessários ao cumprimento do disposto neste artigo serão editados pelo Diretor-Geral da Polícia Federal, observadas as competências dos demais órgãos. Segundo, a Polícia Federal poderá firmar convênios e acordos de cooperação técnica com e o Comando do Exército e os órgãos de segurança pública dos entes federativos, com a finalidade de promover parcerias nas atividades de fiscalização e de entrega voluntária de armas, munições e acessórios, e segunda, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, com a finalidade de disciplinar aspectos relativos ao porte de armas de fogo dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Art. 5º Comando do Exército, por intermédio do Ministério da Defesa, apresentará proposta ao Presidente da República para tratar da e classificação legal, técnica e geral dos produtos controlados, e segunda, proposta de definição e de classificação legal, técnica e geral das armas de fogo, das munições, dos componentes e dos acessórios de uso proibido, restrito ou permitido ou obsoletos e de valor histórico, mediante referenda do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Artigo 6º No prazo de 60 dias, contado da data de publicação deste decreto, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública e o Ministério da Defesa celebrarão acordo de cooperação para estabelecer os termos da migração da competência para a Polícia Federal. Primeiro, o acordo de cooperação estabelecerá a forma como ocorrerá a migração de competência das atribuições relativas à autorização e ao registro das atividades de caça excepcional, tiro desportivo e colecionamento, do porte de trânsito, do controle e da fiscalização de armas, munições e acessórios de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores excepcionais, previstas no artigo 24 da Lei nº 10.826, de 2003. Segundo, poderão ser estabelecidos outros acordos de cooperação entre os órgãos envolvidos para viabilizar as atribuições previstas neste decreto. Cadastramento no SINAR. Artigo 7º serão cadastrados no SINAR e os armeiros em atividade no país e as suas licenças para o exercício da atividade profissional. Segunda, os produtores, os atacadistas, os varejistas, os exportadores e os importadores autorizados de armas de fogo, acessórios e munições. Terceira, os instrutores de armamento e tiro credenciados para aplicação de teste de capacidade técnica, ainda que digam respeito à arma de fogo de uso restrito. Quarta, os psicólogos credenciados para aplicação do exame de aptidão psicológica a que se refere o inciso 3º do caput do artigo 4º da Lei nº 10.826, de 2003. V. Os caçadores de subsistência, e sexta, as ocorrências de extravio, de furto, de roubo, de recuperação e de apreensão de armas de fogo de uso permitido ou restrito. Primeiro serão cadastradas no SINAR as armas de fogo e importadas, produzidas e comercializadas no país, de uso permitido ou restrito, exceto aquelas pertencentes às Forças Armadas, às Polícias Militares e aos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, e ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, e as demais que constem dos seus registros próprios. Segunda, apreendidas, ainda que não constem dos cadastros do SINAR ou do SIGMA, incluídas aquelas vinculadas a procedimentos policiais e judiciais. Terceira, institucionais, observado o disposto no inciso I, constantes de cadastros próprios. A. Da Polícia Federal. B. Da Polícia Rodoviária Federal. C. Da Força Nacional de Segurança Pública. D. Das Polícias Penais. E. Dos órgãos dos sistemas penitenciários federal, estaduais ou distrital. F. Das Polícias Civis e dos órgãos oficiais de perícia criminal dos Estados e do Distrito Federal.
G. Da Agência Brasileira de Inteligência, H. Dos órgãos policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a que se referem, respectivamente, o inciso 4º do caput do artigo 51 e o inciso 13 do caput do artigo 52 da Constituição, e, das guardas municipais, nos termos do disposto nas leis municipais que as instituíram, j. Dos órgãos públicos aos quais sejam vinculados os integrantes das escoltas de presos dos estados e das guardas portuárias, k. Dos órgãos do Poder Judiciário, para uso exclusivo de servidores de seus quadros de pessoal que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança, na forma prevista em regulamento editado pelo Conselho Nacional de Justiça. L. Dos órgãos dos Ministérios Públicos da União, dos Estados e do Distrito Federal e territórios, para uso exclusivo de servidores de seus quadros de pessoal que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança, na forma prevista em regulamento editado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, M. Da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, adquiridas para uso dos integrantes da carreira de auditoria da Receita Federal do Brasil, composta pelos cargos de auditor fiscal e de analista tributário, N. Do órgão ao qual se vincula a carreira de auditoria fiscal do trabalho, adquiridas para uso de seus integrantes, U. Do Poder Judiciário e do Ministério Público, adquiridas para uso de seus membros, e P. Dos órgãos públicos cujos servidores tenham autorização, concedida por legislação específica, para portar arma de fogo em serviço e que não tenham sido mencionados nas alíneas A ao. Quarta, de uso pessoal dos integrantes. A. Da Polícia Federal. B. Da Polícia Rodoviária Federal, C. Das Polícias Penais, D. Dos órgãos dos sistemas penitenciários federal, estaduais ou distrital, E. Das Polícias Civis e dos órgãos oficiais de perícia criminal dos Estados e do Distrito Federal, F. Dos órgãos policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a que se referem, respectivamente, o inciso 4º do caput do artigo 51 e o inciso 13 do caput do artigo 52 da Constituição, G. Das Guardas Municipais, H. Da Agência Brasileira de Inteligência, I. Dos quadros efetivos dos agentes e guardas prisionais, das escoltas de presos dos estados e das guardas portuárias, J. Dos quadros efetivos dos órgãos do Poder Judiciário que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança, na forma prevista em regulamento editado pelo Conselho Nacional de Justiça, K. Dos quadros efetivos dos órgãos dos Ministérios Públicos da União, dos Estados e do Distrito Federal e territórios que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança, na forma prevista em regulamento editado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, L. Dos quadros efetivos da carreira de auditoria da Receita Federal do Brasil, composta pelos cargos de auditor fiscal e analista tributário, e da carreira de auditoria fiscal do trabalho, M. Dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, N. Das empresas de segurança privada e de transporte de valores, e U. Dos quadros efetivos dos órgãos públicos cujos servidores tenham autorização, concedida por legislação específica, para portar arma de fogo em serviço e que não tenham sido mencionados nas alíneas A, M. V. Dos instrutores de armamento e tiro credenciados pela Polícia Federal, inclusive aquelas já cadastradas no SIGMA, e sexta, adquiridas por pessoa autorizada nos termos do disposto no 1º do artigo 4º da Lei nº 10.826, de 2003. Segundo, até que seja implementada a interoperabilidade entre SINAR e SIGMA, todas as informações dos registros das armas de fogo de caçadores excepcionais, atiradores desportivos e colecionadores deverão ser repassadas ao SINAR. Terceiro, o cadastramento de armas de fogo adulteradas, sem numeração ou com numeração raspada será feito no SINAR com as características que permitam a sua identificação. Quarto, as ocorrências de extravio, furto, roubo, recuperação e apreensão de armas de fogo serão imediatamente comunicadas à Polícia Federal pela autoridade competente. Quinto, a Polícia Federal poderá firmar instrumentos de cooperação com os órgãos de segurança pública dos Estados e do Distrito Federal para possibilitar a integração de seus sistemas correlatos ao SINAR. Sexto, as especificações e os procedimentos para o cadastro das armas de fogo de que trata este artigo serão estabelecidos em ato do Diretor-Geral da Polícia Federal. Sétimo, caso a comunicação a que se refere o quarto não tenha sido adotada na fase de investigação preliminar e exista processo criminal em andamento, a autoridade judicial responsável poderá determinar a pesquisa no SINAR e no SIGMA, quanto à existência de arma de fogo de propriedade do réu, e, em caso positivo, poderá informar ao órgão de cadastro da arma para fins de adoção das providências cabíveis. Oitavo, sem prejuízo do disposto neste artigo, as unidades de criminalística da União, dos Estados e do Distrito Federal responsáveis por realizar perícia em armas de fogo apreendidas encaminharão, trimestralmente, arquivo eletrônico com a relação das armas de fogo periciadas para cadastro e eventuais correções no SINAR, na forma estabelecida em ato do Diretor-Geral da Polícia Federal. Nono, na hipótese de estarem relacionados a integrantes da Agência Brasileira de Inteligência, o cadastro e o registro das armas de fogo, das munições e dos acessórios no SINAR estarão restritos ao número da matrícula funcional, no que se refere à qualificação pessoal, inclusive nas operações de compra e venda e nas ocorrências de extravio, furto, roubo ou recuperação de arma de fogo ou de seus documentos.
Serviço Eletrônico Único para Comunicação de Ocorrências. Artigo 8º. A Polícia Federal disponibilizará Serviço Eletrônico Único para Comunicação de Ocorrências sobre disparo de arma de fogo ou porte ostensivo. Segunda, indivíduo que se encontre em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas e porte arma de fogo. Terceira, violência doméstica ou no trânsito em que o envolvido porte ou efetue disparo com arma de fogo, ou quarta, omissão de cautela por proprietário de arma de fogo. Primeiro, as ocorrências a que se refere o caput serão imediatamente encaminhadas à Polícia Federal, para a instauração de procedimento de cassação do CRAF, nos termos do disposto no artigo 28. Segundo, as ocorrências que envolverem integrantes das Forças Armadas, das Forças Auxiliares ou do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República serão comunicadas pela Polícia Federal ao órgão a que estiver vinculado ou envolvido, para a instauração de procedimento de suspensão ou cassação do CRAF. Acessibilidade dos dados. Artigo 9. Dados sobre controle de armas de fogo, de munições e de acessórios serão disponibilizados sistematicamente, com vistas à formulação e à orientação de políticas públicas. Artigo 10. Para fins do disposto no artigo 9º, a Polícia Federal e o Comando do Exército disponibilizarão plataforma de acesso único a todos os serviços e documentos eletrônicos relacionados com os sistemas administrados pelos seus respectivos órgãos operacionais, além de consulta pública de ocorrências sobre extravio, furto ou roubo de armas de fogo. Capítulo 3º das Armas de Fogo. Seção I das armas e das munições de uso permitido, restrito ou proibido. Armas e munições de uso permitido. Artigo 11. São de uso permitido as armas de fogo e munições cujo uso seja autorizado a pessoas físicas e a pessoas jurídicas, especificadas em ato conjunto do Comando do Exército e da Polícia Federal, incluídas armas de fogo de porte, de repetição ou semiautomáticas, cuja munição comum tenha, na saída do cano de prova, energia de até 300 libras-pé ou 407 joules, e suas munições. Segunda, armas de fogo portáteis, longas, de alma raiada, de repetição, cuja munição comum não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a 1.200 libras-pé ou 1.620 joules, e terceira, armas de fogo portáteis, longas, de alma lisa, de repetição, de calibre 12 ou inferior. Parágrafo único. É permitido o uso de armas de pressão por ação de gás comprimido ou por ação de mola, com calibre igual ou inferior a 6 mm, e das que lançam esferas de plástico com tinta, como os lançadores de paintball. Armas e munições de uso restrito. Art. 12. São de uso restrito as armas de fogo e munições especificadas em ato conjunto do Comando do Exército e da Polícia Federal, incluídas armas de fogo automáticas, independentemente do tipo ou calibre. Segunda, armas de pressão por gás comprimido ou por ação de mola, com calibre superior a 6 mm, que disparem projéteis de qualquer natureza, exceto as que lancem esferas de plástico com tinta, como os lançadores de paintball. Terceira, armas de fogo de porte, cuja munição comum tenha, na saída do cano de prova, energia superior a 300 libras-pé ou 407 joules, e suas munições. Quarta, armas de fogo portáteis, longas, de alma raiada, cuja munição comum tenha, na saída do cano de prova, energia superior a 1.200 libras-pé ou 1.620 joules, e suas munições. V. Armas de fogo portáteis, longas, de alma lisa. A. De calibre superior a 12, e B. Semiautomáticas de qualquer calibre, e sexta, armas de fogo não portáteis. Art. 13. É vedada a comercialização de armas de fogo de uso restrito e de suas munições, ressalvadas as aquisições por instituições públicas, no interesse da segurança pública ou da defesa nacional. Segunda, pelos integrantes das instituições a que se refere o inciso I. Terceira, pelos atiradores de nível 3, na forma prevista no terceiro do artigo 37, e quarta, pelos caçadores excepcionais, na forma prevista no inciso terceiro do caput do artigo 39. Armas e munições de uso proibido. Art. 14. São de uso proibido, as armas de fogo classificadas como de uso proibido em acordos ou tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil seja signatária. Segunda, os brinquedos, as réplicas e os simulacros de armas de fogo que com estas possam se confundir, exceto as classificadas como armas de pressão e as réplicas e os simulacros destinados à instrução, ao adestramento ou à coleção de usuário autorizado, nas condições estabelecidas pela Polícia Federal. Terceira, as armas de fogo dissimuladas, com aparência de objetos inofensivos, e quarta, as munições, classificadas como de uso proibido em acordos ou tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil seja signatária, ou B, incendiárias ou químicas. Seção 2ª da aquisição, do registro e da posse de arma de fogo. Aquisição de armas de fogo. Art. 15.
A aquisição de arma de fogo de uso permitido dependerá de autorização prévia da Polícia Federal e o interessado deverá, ter, no mínimo, 25 anos de idade. Segunda, apresentar documentação de identificação pessoal. Terceira, comprovar a efetiva necessidade da posse ou do porte de arma de fogo. Quarta, comprovar idoneidade e inexistência de inquérito policial ou processo criminal, por meio de certidões de antecedentes criminais das Justiças Federal, Estadual ou Distrital, Militar e Eleitoral. V. Apresentar documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa. Sexta, comprovar capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo, na forma prevista no quinto. Sétima, comprovar aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestado em laudo conclusivo fornecido por psicólogo do quadro da Polícia Federal ou por esta credenciado. E oitava, apresentar declaração de que a sua residência possui cofre ou lugar seguro, com tranca, para armazenamento das armas de fogo desmuniciadas de que seja proprietário, e de que adotará as medidas necessárias para impedir que menor de 18 anos de idade ou pessoa civilmente incapaz se apodere de arma de fogo sob sua posse ou de sua propriedade, observado o disposto no artigo 13 da Lei nº 10.826, de 2003. Primeiro disposto no caput e no terceiro aplica-se aos caçadores excepcionais, atiradores desportivos e colecionadores. Segundo, o interessado poderá adquirir até 2 armas de fogo para defesa pessoal, desde que comprove a efetiva necessidade de que trata o inciso terceiro do caput para cada aquisição, e até 50 munições por arma, por ano. Terceiro, a comprovação da efetiva necessidade de que trata o inciso terceiro do caput não é presumida e deverá demonstrar os fatos e as circunstâncias concretas justificadoras do pedido, como as atividades exercidas e os critérios pessoais, especialmente os que demonstrem indícios de riscos potenciais à vida, à incolumidade ou à integridade física, própria ou de terceiros. Quarto, para a comprovação da idoneidade de que trata o inciso quarto do caput, serão apresentadas certidões negativas específicas, referentes aos locais de domicílio dos últimos 5 anos do interessado, em que constem os seguintes registros, e ações penais com sentença condenatória transitada em julgado, segunda, execuções penais, e terceira, procedimentos investigatórios e processos criminais em trâmite. Quinto, comprovante de capacitação técnica que se refere ao inciso sexto do caput será expedido por instrutor de armamento credenciado na Polícia Federal e atestará, conhecimento da conceituação e das normas de segurança pertinentes à arma de fogo. Segunda, conhecimento básico dos componentes e das partes da arma de fogo. E terceira, habilidade de uso da arma de fogo demonstrada, pelo interessado, em avaliação realizada por instrutor de armamento e tiro credenciado pela Polícia Federal. Sexto, após a apresentação dos documentos a que se referem os incisos terceira a oitava do caput, na hipótese de manifestação favorável, será expedida, pela Polícia Federal, em nome do interessado, a autorização para a aquisição da arma de fogo indicada. Sétimo, em deferimento do pedido será comunicado ao interessado em documento próprio, com fundamento, exemplificativamente, e, na inobservância aos requisitos previstos no caput. Segunda, na instrução do pedido, pelo interessado, com declarações ou documentos falsos. Terceira, na manutenção de vínculo, pelo interessado, com grupos criminosos. Ou quarta, na atuação como pessoa interposta de quem não preenche os requisitos previstos no caput. Oitavo, a autorização para aquisição de arma de fogo é intransferível. Nono, fica dispensado da comprovação dos requisitos a que se referem os incisos sexta e sétima do caput o interessado em adquirir arma de fogo que comprove possuir autorização válida de porte de arma de fogo de mesmo calibre da arma a ser adquirida, e segunda, tenha-se submetido à avaliação psicológica em período não superior a 1 ano, contado da data do pedido de aquisição. 10. Após a aquisição, o interessado requererá à Polícia Federal a expedição do CRAF, sem o qual a arma de fogo não poderá ser entregue ao adquirente. Art. 16. A aquisição e o registro de arma de fogo dos integrantes das Forças Armadas, das Forças Auxiliares e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República serão de competência de cada órgão e o cadastro do armamento será realizado pelo SIGMA. Comercialização Nacional de Armas de Fogo. Art. 17. A comercialização nacional de armas de fogo de porte portáteis, de munições e de acessórios por estabelecimento empresarial dependerá de autorização prévia do Comando do Exército, mediante a concessão de certificado de registro, conforme previsto no Regulamento de Produtos Controlados. Primeiro, as empresas autorizadas na forma prevista no caput encaminharão ao Comando do Exército e à Polícia Federal as informações sobre vendas e atualização da quantidade de mercadorias disponíveis em estoque, para fins de cadastro e registro da arma de fogo, da munição ou do acessório no SIGMA e no SINAR, no prazo de 48 horas, contado da data de efetivação da venda. Segundo, os adquirentes comunicarão a aquisição de armas de fogo, munições ou acessórios à Polícia Federal e ao Comando do Exército, para fins de registro da arma de fogo, da munição ou do acessório no SIGMA e no SINAR, no prazo de 7 dias úteis, contado da data de aquisição, com as seguintes informações: identificação do produtor, do importador ou do comerciante de quem as armas de fogo, as munições ou os acessórios tenham sido adquiridos, e
Segunda, endereço em que serão armazenados as armas de fogo, as munições e os acessórios adquiridos. Terceiro, na hipótese de estarem relacionados a integrantes da Agência Brasileira de Inteligência, o cadastro e o registro das armas de fogo, das munições e dos acessórios no SENAR estarão restritos ao número da matrícula funcional, no que se refere à qualificação pessoal, inclusive nas operações de compra e venda e nas ocorrências de extravio, furto, roubo ou recuperação de arma de fogo ou de seus documentos. Quarto, é proibida a venda de armas de fogo adulteradas, sem numeração ou com numeração raspada. Quinto, a concessão do CRPJ possibilita a aquisição, o uso e a estocagem de armas de fogo e a constituição de empresa prestadora de serviços relacionados a armas de fogo, de acordo com regulamentação e procedimentos específicos estabelecidos em ato do Diretor-Geral da Polícia Federal. Sexto, as mercadorias disponíveis em estoque são de responsabilidade do estabelecimento comercial e serão registradas, de forma precária, como de sua propriedade, enquanto não forem vendidas. Sétimo, os estabelecimentos a que se refere o caput manterão à disposição do Comando do Exército e da Polícia Federal a relação dos estoques e das vendas efetuadas mensalmente nos últimos 5 anos. Aquisição de armas de fogo para caça excepcional, tiro desportivo ou colecionamento. Art. 18. A aquisição de arma de fogo para a prática de caça excepcional, de tiro desportivo ou de colecionamento observará os requisitos estabelecidos neste decreto e dependerá da apresentação de CR pelo interessado. Primeiro, o CRAF resultante da aquisição de que trata o caput vinculará o uso da arma de fogo exclusivamente à prática da atividade a qual foi apostilada no CR, conforme apresentado ao Comando do Exército como requisito para a expedição da autorização de aquisição. Segundo, a aquisição de arma de fogo por museu dependerá da apresentação prévia de CR, nos termos do disposto no terceiro do artigo 31. Aquisição de armas de fogo por empresas de segurança privada. Art. 19. As empresas de segurança privada poderão adquirir, para uso dos vigilantes em serviço, nos termos do disposto no caput do artigo 22 da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, armas de fogo da espécie pistola, desde que se enquadrem no conceito de armas de fogo de uso permitido. Primeiro, a aquisição de armas de fogo nos termos do disposto no caput dependerá da concessão prévia de CRPJ e obedecerá aos procedimentos e requisitos estabelecidos em ato do Diretor-Geral da Polícia Federal. Segundo o requisito de idoneidade previsto no inciso I do caput do artigo 4º da Lei nº 10.826, de 2003, será comprovado anualmente pelos proprietários das empresas de segurança privada, sob pena de cassação da autorização para funcionamento do serviço e dos CRAF a eles vinculados. Renovação de certificado de registro de pessoa física e de certificado de registro de pessoa jurídica. Art. 20. O titular de CR, CRPF ou CRPJ fica obrigado a informar qualquer alteração em seus dados cadastrais no prazo de 15 dias, contado da data da alteração, sob pena de suspensão do registro, inclusive de CRAF eventualmente vinculado. Parágrafo único. Independentemente da obrigação prevista no caput, a Polícia Federal ou o Comando do Exército solicitará aos titulares de CR, CRPJ ou CRPF a confirmação anual de seus dados cadastrais. Art. 21. Na hipótese de mudança de domicílio ou outra situação que implique o transporte da arma de fogo, o proprietário deverá solicitar à Polícia Federal ou ao Comando do Exército guia de tráfego para as armas de fogo cadastradas no SENAR ou no SIGMA, respectivamente, na forma estabelecida em ato conjunto do Diretor-Geral da Polícia Federal e do Comandante do Exército. Parágrafo único. A guia de tráfego não autoriza o porte da arma, mas apenas o seu transporte, desmuniciada e acondicionada de maneira a não ser feito uso, e somente no percurso nela autorizado. Transferência da propriedade de armas de fogo entre particulares. Art. 22. A transferência de propriedade de arma de fogo de uso permitido, cadastrada no SENAR, e de arma de fogo de uso permitido e restrito, cadastrada no SIGMA, por quaisquer das formas em direito admitidas, estará sujeita à autorização prévia da Polícia Federal ou do Comando do Exército, respectivamente, aplicado o disposto no artigo 15 ao interessado na aquisição. Primeiro, a solicitação de autorização para transferência de arma de fogo será instruída com a comprovação do interesse do proprietário na alienação a terceiro. Segundo, a entrega da arma de fogo de uso permitido registrada no SENAR pelo alienante ao adquirente somente poderá ser efetivada após a autorização da Polícia Federal. Terceiro, a entrega da arma de fogo de uso permitido ou restrito registrada no SIGMA pelo alienante ao adquirente somente poderá ser efetivada após a autorização do Comando do Exército. Validade do certificado de registro de arma de fogo. Art. 23. O CRAF tem validade no território nacional e autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou dependências desta, ou, ainda, de seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou pela empresa. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, considera-se
e interior da residência ou dependências desta, toda a extensão da área particular registrada do imóvel, edificada ou não, em que resida o titular do registro, inclusive quando se tratar de imóvel rural. Segunda, interior do local de trabalho, toda a extensão da área particular registrada do imóvel, edificada ou não, em que esteja instalada a pessoa jurídica, registrada como sua sede ou filial. Terceira, titular do estabelecimento ou da empresa, aquele indicado em seu instrumento de constituição, e quarta, responsável legal pelo estabelecimento ou pela empresa, aquele designado em contrato individual de trabalho, com poderes de gerência. Art. 24. O CRAF terá o seguinte prazo de validade: 3 anos para CRAF concedido a colecionador, atirador desportivo ou caçador excepcional. Segunda, 5 anos para CRAF concedido para fins de posse de arma de fogo ou de caça de subsistência. Terceira, 5 anos para CRAF concedido à empresa de segurança privada. E quarta, prazo indeterminado para o CRAF dos integrantes da ativa das instituições a que se refere o inciso 4º do 1º do artigo 7º. Primeiro, para fins de manutenção do CRAF, a avaliação psicológica para o manuseio de arma de fogo deverá ser realizada, a cada 3 anos, e, pelas empresas e pelas instituições a que se referem os incisos 3º e 4º do caput, em relação a seus funcionários e integrantes, respectivamente, e segunda, pelos aposentados das carreiras a que se refere o inciso 4º do 1º do artigo 7º, nas hipóteses em que a lei lhes garanta o direito ao porte de arma. Segundo o ressalvado disposto no inciso I do caput, a validade do CRAF das armas cadastradas e exclusivamente vinculadas ao SIGMA será regulamentada pelo Comando do Exército, observado o prazo mínimo de 3 anos para sua renovação prevista no 2º do artigo 5º da Lei nº 10.826, de 2003. Renovação do Certificado de Registro de Arma de Fogo. Art. 25. O titular do CRAF iniciará o procedimento de renovação da validade do certificado antes da expiração do prazo estabelecido no caput do artigo 24. Primeiro, no procedimento de renovação da validade, o interessado deverá cumprir os requisitos estabelecidos nos incisos 3º a 7º do caput do artigo 15. Segundo, a inobservância ao disposto no caput poderá acarretar a cassação do CRAF. Terceiro, é proibida a renovação do CRAF de armas de fogo adulteradas, sem numeração ou com numeração raspada. Art. 26. Na hipótese de o CRAF não ser renovado antes da expiração do prazo estabelecido no caput do artigo 24, o proprietário da arma de fogo será notificado, por meio eletrônico, para, no prazo de 60 dias, entregar a arma de fogo à Polícia Federal, mediante indenização, nos termos do disposto em regulamentação a ser editada pela autoridade competente e respeitadas as disponibilidades orçamentárias. Segunda, efetivar a sua transferência para terceiro, observados os requisitos legais, ou terceira, proceder à renovação do registro. Primeiro, em caso de inércia do proprietário após a notificação, será instaurado o procedimento de cassação do CRAF, com a consequente e imediata apreensão das armas de fogo, dos acessórios e das munições, sob pena de incorrer nos crimes previstos nos artigo 12 e artigo 14 da Lei nº 10.826, de 2003, conforme o caso. Segundo, na hipótese prevista no primeiro, o proprietário de arma de fogo não poderá, comprar novas armas ou munições enquanto perdurar a situação de irregularidade, e segunda, obter a emissão ou a renovação de passaporte. Art. 27. A renovação do CRAF das armas exclusivamente vinculadas ao SIGMA será disciplinada pelo Comando do Exército, observadas as disposições deste decreto para as atividades de caça excepcional, tiro desportivo e colecionamento. Cassação do Certificado de Registro de Arma de Fogo. Art. 28. O procedimento de cassação do CRAF será instaurado de ofício, ou mediante denúncia, quando houver indícios de perda superveniente de quaisquer dos requisitos previstos nos incisos 3º a 8º do caput do artigo 15. Primeiro instaurado o procedimento de cassação, a autoridade competente poderá suspender administrativa e cautelarmente o CRPF ou CRPJ e os CRAF a ele associados e a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, com imediata apreensão administrativa da arma de fogo, dos acessórios e das munições. Segundo, são elementos que demonstram a perda do requisito de idoneidade, entre outros, a existência de mandado de prisão cautelar ou definitiva, o indiciamento em inquérito policial pela prática de crime e o recebimento de denúncia ou de queixa pelo juiz. Terceiro, disposto no segundo aplica-se a todas as armas de fogo de propriedade do indiciado ou acusado. Quarto, na hipótese prevista no segundo, a apreensão da arma de fogo é de responsabilidade da polícia judiciária competente para a investigação do crime motivador da cassação. Quinto, nos casos de ação penal ou de inquérito policial que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, a arma será apreendida imediatamente pela autoridade competente, nos termos do disposto no inciso 4º do caput do artigo 18 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Sexto, na hipótese de cassação do CRAF, o proprietário será notificado para, no prazo de 15 dias e sob pena de incorrer nos crimes previstos nos artigo 12 e artigo 14 da Lei nº 10.826, de 2003, manifestar-se sobre o interesse
e, na entrega da arma de fogo à Polícia Federal, mediante indenização, nos termos do disposto em regulamentação a ser editada pela autoridade competente e respeitadas as disponibilidades orçamentárias, ou segunda, na transferência da arma de fogo para terceiro, observados os requisitos legais. Sétimo, o procedimento de cassação do CRAF será disciplinado em ato conjunto do Diretor-Geral da Polícia Federal e do Comandante do Exército. Falecimento ou interdição do titular do certificado de registro de arma de fogo. Art. 29. Na hipótese de falecimento ou de interdição do proprietário de arma de fogo, o administrador da herança ou o curador, conforme o caso, providenciará e a transferência da propriedade da arma, por meio de alvará judicial ou de autorização firmada pelos herdeiros maiores de idade e capazes, observado o disposto no artigo 15, ou segunda, a entrega da arma de fogo à Polícia Federal, mediante indenização, nos termos do disposto em regulamentação a ser editada pela autoridade competente e respeitadas as disponibilidades orçamentárias. Primeiro, o administrador da herança ou o curador comunicará à Polícia Federal ou ao Comando do Exército, conforme o caso, a morte ou a interdição do proprietário da arma de fogo, no prazo de 90 dias, contado da data do falecimento ou da interdição. Segundo, na hipótese prevista no inciso I do caput, a arma de fogo permanecerá sob a guarda e sob a responsabilidade do administrador da herança ou do curador, depositada em local seguro, até a expedição do CRAF e a entrega ao novo proprietário. Terceiro, a inobservância ao disposto nos primeiro e segundo implicará a apreensão da arma de fogo pela autoridade competente, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Seção terceira da caça excepcional, do tiro desportivo e do colecionamento de armas de fogo. Subseção e disposições gerais. Art. 30. Os caçadores excepcionais, os atiradores desportivos e os colecionadores constituem grupos específicos, diferenciados em função da finalidade para a qual necessitam do acesso à arma de fogo, regulados nos termos deste decreto e das normas complementares editadas pelo Comando do Exército. Art. 31. A prática das atividades de caça excepcional, de tiro desportivo e de colecionamento de armas de fogo dependerá da concessão prévia de CR pelo Comando do Exército, vinculado à finalidade pretendida pelo interessado. Primeiro, o interessado que pretenda praticar mais de uma das atividades a que se refere o caput poderá requerer o correspondente apostilamento do CR, atendidos os requisitos específicos de cada modalidade. Segundo, a arma de fogo adquirida pelo praticante de uma das atividades a que se refere o caput somente poderá ser empregada nos termos do respectivo apostilamento autorizado. Terceiro, a atividade de colecionamento exercida por museu dependerá de prévia concessão de CR pelo Comando do Exército, sem prejuízo das demais obrigações previstas em normas específicas. Art. 32. Ficam vedadas e a concessão de CRAF de CR a menor de 25 anos de idade para as atividades de colecionamento e de caça excepcional, e segunda, a prática de tiro desportivo para menores de 14 anos de idade. Subseção segunda do porte de trânsito. Art. 33. O porte de trânsito será concedido pelo Comando do Exército, mediante emissão da Guia de Tráfego, a e caçadores excepcionais. Segunda, atiradores desportivos. Terceira, colecionadores, e quarta, representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizada no território nacional. Primeiro, o porte de trânsito autoriza o trânsito com armas de fogo registradas nos acervos das pessoas a que se refere o caput, desmuniciadas, acompanhadas da munição acondicionada em recipiente próprio. Segundo, o porte de trânsito terá validade em trajeto pré-estabelecido, por período predeterminado, e de acordo com a finalidade declarada no registro correspondente, na forma estabelecida pelo Comando do Exército. Terceiro, a guia de tráfego será emitida por meio de plataforma de serviço digital do Comando do Exército. Subseção terceira do tiro desportivo. Disposições gerais. Art. 34. A prática de tiro desportivo com emprego de arma de fogo, como modalidade de desporto de rendimento ou de desporto de formação, nos termos do disposto na Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, e na Lei nº 14.597, de 14 de junho de 2023, ocorrerá exclusivamente em entidades de tiro desportivo e será permitida aos maiores de 18 anos de idade, por meio da concessão do CR, de acordo com o disposto neste decreto e em normas complementares editadas pelo Comando do Exército. Primeiro, poderá ser concedido extraordinariamente o CR para a prática de tiro desportivo aos maiores de 14 anos e menores de 18 anos de idade, desde que e sejam autorizados judicialmente, após avaliação individual e comprovação da aptidão psicológica. Segunda, limitem-se à prática de tiro desportivo em locais previamente autorizados pela Polícia Federal e estejam acompanhados de responsável legal, e terceira, utilizem exclusivamente armas da entidade de tiro desportivo ou do responsável legal. Segundo, a prática de tiro desportivo poderá ser feita com utilização de arma de fogo e munição.
e da entidade de tiro desportivo, por pessoas com idade entre 18 e 25 anos, e segunda, da entidade de tiro desportivo ou própria, por pessoas com idade superior a 25 anos. Terceiro, a prática de tiro desportivo com airsoft ou paintball é permitida aos maiores de 14 anos de idade, independentemente de concessão de CR, de acordo com o disposto neste decreto e em normas complementares editadas pelo Comando do Exército. Quarto, as entidades de tiro desportivo que ofereçam a prática na modalidade airsoft ou paintball deverão requerer o correspondente apostilamento no CR. Quinto, a autorização para recarga de munição, de acordo com regulamentação e procedimentos específicos estabelecidos pelo Comando do Exército, poderá ser realizada por órgãos de segurança pública, para fins de treinamento, e por entidades de tiro desportivo. Sexto, é proibida a prática de tiro recreativo com armas de fogo em entidades de tiro desportivo por pessoas não registradas como atiradores por meio de CR concedido pelo Comando do Exército. Sétimo, as munições originais e recarregadas fornecidas pelas entidades de tiro desportivo serão para uso exclusivo nas dependências da agremiação em treinamentos, cursos, instruções, aulas, provas, competições e testes de capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo. Oitavo, as entidades de tiro desportivo poderão adquirir unidades de munição para armas de uso permitido para fornecimento aos seus membros, associados, integrantes ou clientes, com vistas à realização de treinamentos, cursos, instruções, aulas, provas, competições e testes de capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo, observado o limite mensal de 1/12 a voz dos limites previstos no inciso I do caput do artigo 37 por aluno mensalmente matriculado. Nono, o Comando do Exército poderá conceder às entidades de tiro desportivo, por ato motivado, autorização para aquisição de munições para armas de fogo de uso permitido em quantidades superiores àquelas previstas no oitavo, desde que comprovada a necessidade, observado o disposto em norma própria. 10. A concessão do CR de que trata o caput ficará condicionada à observância ao disposto nos incisos 4ª a 7ª do caput do artigo 15. Concessão de certificado de registro de pessoa física a atirador desportivo. Art. 35. Para a concessão do CR pelo Comando do Exército, o interessado deverá estar filiado à entidade de tiro desportivo e comprometer-se a comprovar, no mínimo, por calibre registrado. E 8 treinamentos ou competições em clube de tiro, em eventos distintos, a cada 12 meses, para o atirador de nível 1. Segunda, 12 treinamentos em clube de tiro e 4 competições, das quais 2 de âmbito estadual, distrital, regional ou nacional, a cada 12 meses, para o atirador de nível 2, e terceira, 20 treinamentos em clube de tiro e 6 competições, das quais 2 de âmbito nacional ou internacional, no período de 12 meses, para o atirador de nível 3. Parágrafo único. Além dos requisitos previstos no caput, a progressão de nível dependerá da permanência do atirador desportivo pelo prazo de 12 meses em cada nível. Limites para aquisição de armas de fogo e munições. Art. 36. Para fins de aquisição de armas de fogo, ficam estabelecidos os seguintes limites: e atirador de nível 1, até 4 armas de fogo de uso permitido; segunda, atirador de nível 2, até 8 armas de fogo de uso permitido; e terceira, atirador de nível 3, até 16 armas de fogo, das quais até 4 poderão ser de uso restrito e as demais serão de uso permitido. Art. 37. O atirador desportivo poderá adquirir, no período de 12 meses, as seguintes quantidades de munições e insumos para uso exclusivo no tiro desportivo: e atirador de nível 1. A. Até 4.000 cartuchos por atirador, e B. Até 8.000 cartuchos por arma. 22. 22. LR ou short. Segunda, atirador de nível 2. A. Até 10.000 cartuchos por atirador, e B. Até 16.000 cartuchos por arma. 22. 22. LR ou SR. E terceira, atirador de nível 3, A. Até 20.000 cartuchos por atirador, e B. Até 32.000 cartuchos por arma. 22. 22. LR ou SR. Primeiro, as munições corresponderão às armas apostiladas no CR do atirador desportivo. Segundo, no requerimento utilizado pelo atirador desportivo para informar que utiliza a arma da entidade de tiro ou de outro atirador desportivo, será registrado o número de cadastro da arma de fogo e anexada a declaração de seu proprietário. Terceiro, o Comando do Exército poderá autorizar, em caráter excepcional, a aquisição de até 4 armas de fogo de uso restrito e de até 6.000 unidades dos respectivos cartuchos por ano, para atiradores de nível 3, nos limites estritamente necessários ao desporto. Quarto, a autorização excepcional prevista no terceiro não se aplica às armas de que trata o inciso I do caput do artigo 12. Quinto, para os atiradores de nível 3, mediante comprovação de necessidade associada ao treinamento ou à participação em competições, o Comando do Exército poderá autorizar, motivadamente, a aquisição de armas de uso permitido e de suas munições em quantidade superior aos limites estabelecidos no artigo 36 e neste artigo. Concessão de certificado de registro de pessoa jurídica a entidades de tiro desportivo. Art. 38.
Na concessão de CR às entidades de tiro desportivo, o Comando do Exército observará os seguintes requisitos de segurança pública. Distância do interessado superior a 1 km em relação a estabelecimentos de ensino, públicos ou privados. Segunda, cumprimento das condições de uso e de armazenagem das armas de fogo utilizadas no estabelecimento. Terceira, funcionamento entre as 6 horas e as 22 horas. Primeiro, as entidades de tiro desportivo que, na data de publicação deste decreto, estiverem em desconformidade com o disposto nos incisos I e segunda do caput deverão adequar-se no prazo de 18 meses. Segundo, o comandante do Exército disciplinará. O procedimento de registro e fiscalização das entidades de tiro desportivo. Segunda, as condições de uso e de armazenagem das armas de fogo. Terceira, os demais requisitos de segurança de que trata o caput. Subseção 4ª da caça excepcional de fauna exógena e da caça de subsistência. Caça excepcional. Art. 39. A caça excepcional possui finalidade exclusiva de controle de fauna invasora em locais onde o abate se mostra imprescindível para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais e somente será autorizada pelo Comando do Exército mediante a apresentação de documento comprobatório da necessidade de abate de fauna invasora, expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, que indique a espécie exógena, b. o perímetro abrangido, c. a autorização dos proprietários dos imóveis localizados no perímetro a que se refere a linha b, d. as pessoas físicas interessadas em executar a caça excepcional, e o prazo certo para o encerramento da atividade. Segunda, CR apostilado para atividade de caça excepcional, autorizada nos termos do disposto no inciso I. Terceira, especificação da arma de fogo apropriada para o abate da espécie invasora e do quantitativo de munição necessário à execução do manejo, observados os seguintes limites. Até 6 armas de fogo, das quais 2 poderão ser de uso restrito, sendo estas autorizadas pelo Comando do Exército, e b. até 500 munições por ano, por arma. Parágrafo único. Esgotado o prazo a que se refere a linha I do inciso I do caput, e inexistindo outro apostilamento de igual natureza no CR, ocorrerá a perda superveniente de requisito essencial à aquisição de arma de fogo, nos termos do disposto no artigo 28. Caça de subsistência. Art. 40. Aos maiores de 25 anos de idade, residentes em áreas rurais, que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar familiar será concedido pela Polícia Federal o porte, na categoria caçador para subsistência, de uma arma de uso permitido, de tiro simples, com 1 ou 2 canos, de alma lisa e de calibre igual ou inferior a 16, desde que o interessado comprove a efetiva necessidade em requerimento, ao qual serão anexados os seguintes: documentos. Documento de identificação pessoal. Segunda, comprovante de residência em área rural. Terceira, atestado de bons antecedentes. Primeiro, o caçador para subsistência que der uso diferente do autorizado à sua arma de fogo, independentemente de outras tipificações penais, responderá, conforme o caso, por porte legal ou por disparo de arma de fogo de uso permitido. Segundo ato do Diretor-Geral da Polícia Federal disciplinará as eventuais hipóteses de mitigação das exigências de documentos a que se refere o caput, exclusivamente para os indígenas, os quilombolas e os membros das comunidades tradicionais. Subseção V do colecionamento de armas de fogo. Disposições gerais. Art. 41. A prática da atividade de colecionamento de armas de fogo será permitida aos maiores de 25 anos de idade e dependerá da concessão prévia de CR, nos termos do disposto em regulamentação do Comando do Exército. Primeiro, é vedado o colecionamento de armas de fogo. Automáticas de qualquer calibre ou longas semiautomáticas de calibre de uso restrito cujo primeiro lote de fabricação tenha menos de 70 anos. Segunda, de mesmo tipo, marca, modelo e calibre em uso nas Forças Armadas. Terceira, químicas, biológicas e nucleares de qualquer tipo ou modalidade. Quarta, explosivas, exceto se desmuniciadas e inertes, que serão consideradas como munição para colecionamento, e v. acopladas com silenciador ou supressor de ruídos. Segunda, a atividade de colecionamento poderá ser exercida por pessoa jurídica qualificada como museu, na forma prevista em ato conjunto do presidente do Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, e do comandante do Exército, e dependerá da expedição prévia de CR, nos termos do disposto no 3º do artigo 31. Limites para aquisição de armas. Art. 42. Para fins de colecionamento, são permitidas a posse e a propriedade de armas não enquadradas no disposto no artigo 41, desde que sejam uma de cada tipo, marca, modelo, variante, calibre e procedência. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos museus. Art. 43.
Para cada modelo de arma da coleção, poderão ser colecionadas as munições correspondentes, desde que estejam inertes, com cápsula deflagrada e sem carga de projeção. Art. 44. Nas coleções exclusivamente de munições, somente poderá ser colecionado um exemplar ativo, com as mesmas características e inscrições originais. Parágrafo único. No caso do colecionamento de munições de armamento pesado, somente será permitido um exemplar por tipo de munição, o qual estará com todos os seus componentes inertes. Art. 45. A aquisição de armamento de uso restrito, de viatura blindada e de outros materiais de emprego militar, para fins de colecionamento, e a destinação desse tipo de produto, pertencentes a acervo de colecionador, serão autorizadas pelo Comando do Exército. Seção 4ª do porte de arma de fogo. Subseção I do porte de arma de fogo para defesa pessoal. Disposições gerais. Art. 46. O porte de arma de fogo de uso permitido, vinculado à prévia expedição de CRAF e ao cadastro nas plataformas de gerenciamento de armas do SINAR, será expedido pela Polícia Federal, no território nacional, em caráter excepcional, desde que atendidos os requisitos previstos no 1º do artigo 10 da Lei nº 10.826, de 2003. Parágrafo único. Caberá ao Diretor-Geral da Polícia Federal estabelecer os procedimentos relativos à concessão e à renovação do porte de arma de fogo. Características do porte de arma. Art. 47. O porte de arma de fogo é documento obrigatório para a condução da arma e conterá os seguintes dados: I. Abrangência territorial. Segunda, eficácia temporal. Terceira, características da arma. Quarta, número do cadastro da arma no SINAR. V. Identificação do proprietário da arma. E sexta, assinatura, cargo e função da autoridade concedente. Art. 48. O porte de arma de fogo é pessoal, intransferível e revogável a qualquer tempo e será válido apenas em relação à arma nele especificada, mediante a apresentação do documento de identificação do portador. Expedição do porte de arma. Art. 49. Para portar a arma de fogo adquirida nos termos do disposto neste decreto, o proprietário deverá solicitar a expedição do documento de porte, que observará o disposto no artigo 47. Art. 50. O titular do porte de arma de fogo deverá comunicar imediatamente, e a mudança de domicílio ao órgão expedidor do porte de arma de fogo, e segunda, o extravio, o furto ou roubo da arma de fogo à unidade policial mais próxima do ocorrido e à Polícia Federal. Parágrafo único. A inobservância ao disposto neste artigo implicará a suspensão do porte de arma de fogo pelo prazo estabelecido pela autoridade concedente. Art. 51. O titular de porte de arma de fogo para defesa pessoal concedido nos termos do disposto no artigo 10 da Lei nº 10.826, de 2003, não poderá conduzi-la ostensivamente ou com ela adentrar ou permanecer em locais públicos, como igrejas, escolas, estádios desportivos, clubes, agências bancárias ou outros locais onde haja aglomeração de pessoas em decorrência de eventos de qualquer natureza. Primeiro, a inobservância ao disposto neste artigo implicará a cassação do porte de arma de fogo e a apreensão da arma pela autoridade competente, que adotará as medidas legais pertinentes. Segundo o disposto no primeiro, aplica-se na hipótese de o titular do porte de arma de fogo portar o armamento em estado de embriaguez ou sob o efeito de drogas ou de medicamentos que provoquem alteração do desempenho intelectual ou motor. Porte de arma para integrantes de missões diplomáticas estrangeiras. Art. 52. Observado o princípio da reciprocidade decorrente de convenções internacionais de que a República Federativa do Brasil seja signatária, poderá ser autorizado pela Polícia Federal o porte de arma de fogo a diplomatas de missões diplomáticas e consulares acreditadas perante o governo brasileiro e agentes de segurança de dignitários estrangeiros durante a permanência no país, independentemente dos requisitos estabelecidos neste decreto. Subseção 2ª do porte de arma de fogo funcional. Regras específicas para a concessão de porte de arma de fogo funcional. Art. 53. O porte de arma em razão do desempenho de funções institucionais será deferido aos integrantes das instituições a que se referem os incisos I a 7ª, x e x do caput do artigo 6º da Lei nº 10.826, de 2003. Primeiro, o porte de arma de fogo é deferido aos militares das Forças Armadas, aos policiais federais, estaduais e distritais, civis e militares, aos peritos oficiais de natureza criminal, nos termos do disposto no artigo 2º da Lei nº 12.030, de 17 de setembro de 2009, aos militares dos Corpos de Bombeiros e aos policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em razão do desempenho de suas funções institucionais. Segundo, o porte de arma de fogo é garantido às praças das Forças Armadas com estabilidade de que trata a linha A do inciso 4º do caput do artigo 50 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980. Terceiro, a autorização do porte de arma de fogo para as praças sem estabilidade assegurada será regulamentada em ato do comandante da força correspondente.
Quarto, atos dos comandantes das Forças Armadas disporão sobre as hipóteses excepcionais de suspensão e de cassação e os demais procedimentos relativos ao porte de arma de fogo de que trata este artigo. Quinto, atos dos comandantes gerais das corporações disporão sobre o porte de arma de fogo dos policiais militares e dos militares dos corpos de bombeiros. Sexto, ato do Ministro de Estado da Defesa, do Ministro de Estado-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e dos secretários de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal disciplinará. E a emissão do documento comprobatório da autorização de porte de arma para defesa pessoal dos integrantes dos respectivos órgãos. E segunda, as hipóteses de suspensão cautelar e definitiva da autorização de porte de arma. Art. 54. A autorização para o porte de arma de fogo prevista em legislação própria, na forma prevista no caput do artigo 6º da Lei nº 10.826, de 2003, fica condicionada ao atendimento dos requisitos previstos no caput no inciso 3º do artigo 4º da referida lei. Primeiro, porte de arma de fogo de que tratam a Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979, a Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e a Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, para os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, será regulamentado, respectivamente, pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Segundo, porte de arma de fogo para os servidores dos quadros de pessoal do Poder Judiciário e do Ministério Público que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança será regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, observado o disposto no artigo 7º da Lei nº 10.826, de 2003. Art. 55. Os órgãos, as instituições e as corporações a que se referem os incisos I, segunda, terceira, V, sexta, sétima e X do caput do artigo 6º da Lei nº 10.826, de 2003, estabelecerão, em normas próprias, os procedimentos relativos às condições para a utilização das armas de fogo de sua propriedade, ainda que fora de serviço. Primeiro, as instituições a que se refere o inciso 4º do caput do artigo 6º da Lei nº 10.826, de 2003, estabelecerão, em normas próprias, os procedimentos relativos às condições para a utilização, em serviço, das armas de fogo de sua propriedade. Segundo, os órgãos, as instituições e as corporações, ao definir os procedimentos a que se refere o caput, estabelecerão as normas gerais de uso de arma de fogo de sua propriedade, fora do serviço, em locais onde haja aglomeração de pessoas, em decorrência de evento de qualquer natureza, como no interior de igrejas, escolas, estádios desportivos e clubes, públicos e privados. Terceiro, os órgãos e as instituições que tenham os portes de arma de seus agentes públicos ou políticos estabelecidos em lei própria, na forma prevista no caput do artigo 6º da Lei nº 10.826, de 2003, encaminharão à Polícia Federal a relação das pessoas autorizadas a portar arma de fogo, exceto os integrantes das Forças Armadas, das Forças Auxiliares e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, em razão de serem registrados no SIGMA junto ao Comando do Exército. Quarto, não será concedida autorização para o porte de arma de fogo a integrantes de órgãos, instituições e corporações não autorizados a portar arma de fogo fora de serviço, exceto se comprovarem o risco à sua integridade física, observado o disposto no artigo 11 da Lei nº 10.826, de 2003. Quinto, o porte de que tratam os incisos V, sexta e X do caput do artigo 6º da Lei nº 10.826, de 2003, e aquele previsto em lei própria, na forma prevista no caput do referido artigo, serão concedidos, exclusivamente, para defesa pessoal, vedado aos seus titulares o porte ostensivo da arma de fogo. Sexto, a vedação estabelecida no quinto não se aplica aos servidores designados para execução da atividade fiscalizatória do IBAMA e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto Chico Mendes. Art. 56. As armas de fogo particulares e as institucionais não brazonadas deverão ser conduzidas com o seu respectivo CRAF ou com o termo de cautela decorrente de autorização judicial para uso. Concessão de porte de arma de fogo funcional a integrantes das guardas municipais. Art. 57. A Polícia Federal, diretamente ou por meio de convênio com os órgãos de segurança pública dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nos termos do disposto no 3º do artigo 6º da Lei nº 10.826, de 2003, e observada a supervisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E estabelecerá o currículo da disciplina de armamento e tiro dos cursos de formação das guardas municipais. Segunda, concederá porte de arma de fogo funcional aos integrantes das guardas municipais, com prazo de validade de 10 anos, contado da data de emissão do porte, nos limites territoriais do Estado em que exercerem a função, e terceira, fiscalizará os cursos de formação para assegurar o cumprimento do currículo da disciplina, a que se refere o inciso I. Parágrafo único.
Os guardas municipais autorizados a portar arma de fogo, nos termos do disposto no inciso 2º do caput, poderão portá-la nos deslocamentos para suas residências, mesmo quando localizadas em município situado em estado limítrofe. Art. 58. A formação de guardas municipais poderá ocorrer somente em estabelecimento de ensino de atividade policial. Segunda, órgão municipal para formação, treinamento e aperfeiçoamento de integrantes da Guarda Municipal. Terceira, órgão de formação criado e mantido por municípios consorciados para treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Municipal, ou quarta, órgão estadual centralizado e conveniado a seus municípios, para a formação e aperfeiçoamento de guardas municipais, no qual seja assegurada a participação dos municípios conveniados no Conselho Gestor. Art. 59. O porte de arma de fogo aos integrantes das instituições de que tratam os incisos 3º e 4º do caput do artigo 6º da Lei nº 10.826, de 2003, será concedido somente mediante comprovação de treinamento técnico de, no mínimo, 60 horas, para armas de fogo de repetição, na hipótese de a instituição possuir este tipo de armamento em sua dotação. Segunda, 100 horas, para arma de fogo semiautomática, e terceira, 60 horas, para arma de fogo automática, na hipótese de a instituição possuir este tipo de armamento em sua dotação. Primeiro treinamento de que trata o caput destinará, no mínimo, 65% de sua carga horária ao conteúdo prático. Segundo curso de formação dos profissionais das guardas municipais de que trata o artigo 58 conterá técnicas de tiro defensivo e de defesa pessoal. Terceiro, os profissionais das guardas municipais com porte de arma de fogo serão submetidos a estágio de qualificação profissional de, no mínimo, 80 horas anuais. Art. 60. A Polícia Federal somente poderá conceder porte de arma de fogo, nos termos do disposto no 3º do artigo 6º da Lei nº 10.826, de 2003, às guardas municipais dos municípios que tenham instituído corregedoria própria independente para a apuração de infrações disciplinares atribuídas aos servidores integrantes da Guarda Municipal, e segunda, ouvidoria, como órgão permanente, autônomo e independente, com competência para fiscalizar, investigar, auditar e propor políticas de qualificação das atividades desenvolvidas pelos integrantes das guardas municipais. Seção V dos psicólogos e dos instrutores de armamento e tiro. Disposições gerais. Art. 61. A Polícia Federal disciplinará a forma e as condições de credenciamento de profissionais para comprovação da aptidão psicológica e da capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo. Suspensão cautelar do certificado de registro de arma de fogo e do porte de armas. Art. 62. O CRAF e a autorização para porte de arma de fogo de uso permitido poderão ser suspensos administrativa e cautelarmente, a qualquer tempo, por ato fundamentado da autoridade competente, em razão de sinais exteriores da perda da aptidão psicológica para manuseio de arma de fogo. Primeiro, na hipótese prevista no caput, haverá a imediata apreensão administrativa da arma de fogo, dos acessórios e da munição, independentemente da existência de laudo de aptidão psicológica válido, e o interessado, caso tenha interesse em recorrer da decisão, deverá submeter-se, previamente às suas expensas, a exame perante junta composta por 3 psicólogos credenciados pela Polícia Federal. Segundo declarada sua inaptidão psicológica, o proprietário será notificado para manifestar-se sobre o interesse na percepção de indenização, caso a arma de fogo tenha sido administrativa e cautelarmente apreendida. Segunda, entregar a arma de fogo à Polícia Federal, mediante indenização, nos termos do disposto em regulamentação a ser editada pela autoridade competente e respeitadas as disponibilidades orçamentárias, ou terceira, providenciar a sua transferência para terceiro, observados os requisitos legais. Terceiro, a cobrança de valores pela prestação de serviços diferentes do previsto no artigo 11-A da Lei nº 10.826, de 2003, implicará o descredenciamento do profissional pela Polícia Federal. Quarto, disposto nos 1º a 3º não se aplica aos agentes públicos e políticos com autorização de porte de arma por prerrogativa de função. Quinto, na hipótese prevista no 4º, compete ao titular de cada órgão ou entidade pública disciplinar as medidas a serem observadas em decorrência da suspensão cautelar da autorização de posse e porte de arma de fogo. Art. 63. Compete às instituições mencionadas no inciso 3º do 1º do artigo 7º recolherem administrativa e cautelarmente as armas de fogo institucionais e particulares do seu servidor, membro ou funcionário que apresentar sinais exteriores de falta de condição psicológica para o manuseio de arma de fogo e submetê-lo à junta médica oficial para verificação de sua rigidez mental. Primeiro, na hipótese de empresas de segurança privada, é dever do administrador ou responsável legal proceder ao recolhimento cautelar imediato das armas de fogo utilizadas em serviço sob o porte do empregado que apresentar sinais exteriores de falta de condição psicológica para o manuseio de arma de fogo.
Segundo, após a adoção das providências previstas no primeiro, caberá ao administrador ou representante legal da empresa encaminhar o empregado para avaliação médica credenciada, mediante condições previstas em ato a ser editado pelo Diretor-Geral da Polícia Federal. Art. 64. A autoridade competente para determinar o recolhimento cautelar de que tratam os artigo 62 e artigo 63 será administrativamente responsabilizada em caso de negligência. Procedimento de seleção aleatório. Art. 65. A seleção do psicólogo e do instrutor de armamento e tiro credenciados pela Polícia Federal, para fins de comprovação da aptidão psicológica e da capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo, será feita eletronicamente de forma alternada e aleatória. Primeiro, para assegurar a aleatoriedade e alternatividade previstas no caput, a seleção eletrônica poderá abarcar mais de um município, conforme seja suficiente e necessário à consecução da finalidade da medida. Segundo, os resultados dos exames para comprovação da aptidão psicológica e da capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo serão inseridos no sistema competente pelos respectivos profissionais credenciados pela Polícia Federal. Terceiro, a Polícia Federal poderá fiscalizar, presencial ou remotamente, a aplicação dos exames para comprovação da aptidão psicológica e de capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo e caberá ao profissional credenciado disponibilizar os recursos tecnológicos mínimos necessários para viabilizar a fiscalização remota, conforme regulamentação da Polícia Federal. Quarto, o instrutor de armamento e tiro credenciado pela Polícia Federal poderá utilizar as armas registradas em seu nome, no SINAR ou no SIGMA, para aplicação dos testes de tiro para comprovação da capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo. Capítulo 4. Disposições finais e transitórias. Art. 66. As armas de fogo apreendidas, após a finalização dos procedimentos relativos à elaboração do laudo pericial e quando não mais interessarem à persecução penal, serão encaminhadas pelo juízo competente ao Comando do Exército, no prazo de 48 horas, para doação aos órgãos de que trata o artigo 144 da Constituição ou às Forças Armadas ou para destruição, quando inservíveis. Primeiro, o Comando do Exército indicará, no relatório reservado trimestral de que trata o primeiro do artigo 25 da Lei nº 10.826, de 2003, as armas, as munições e os acessórios passíveis de doação. Segundo, os órgãos de segurança pública ou as Forças Armadas manifestarão interesse pelas armas de fogo apreendidas, ao Comando do Exército, no prazo de 30 dias, contado da data do recebimento do relatório reservado trimestral. Terceiro, os órgãos de segurança pública ou as Forças Armadas que efetivaram a apreensão terão preferência na doação das armas. Quarto, o Comando do Exército se manifestará favoravelmente à doação de que trata este artigo, no prazo de 30 dias, contado da data de recebimento da comunicação do juízo, na hipótese de serem atendidos os critérios de priorização estabelecidos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, nos termos do disposto no primeiro do artigo 25 da Lei nº 10.826, de 2003, especialmente e a comprovação da necessidade de destinação do armamento, e segunda, a adequação das armas de fogo ao padrão de cada instituição. Quinto, os critérios de priorização a que se refere o quarto deverão ser atendidos inclusive pelos órgãos de segurança pública ou pelas Forças Armadas responsáveis pela apreensão. Sexto, cumpridos os requisitos de que trata o quarto e observada a regra de preferência do órgão apreensor, o Comando do Exército encaminhará, no prazo de 30 dias, a relação das armas de fogo a serem doadas, ao juízo competente, que determinará o seu perdimento em favor do órgão ou da Força Armada beneficiária. Sétimo, as armas de fogo de valor histórico ou obsoletas poderão ser objeto de doação a museus das Forças Armadas ou de instituições policiais indicados pelo Comando do Exército. Oitavo, serão destruídas as armas não doadas por falta de interesse das Forças Armadas ou dos órgãos de que trata o artigo 144 da Constituição. Nono, as munições e os acessórios apreendidos, após a finalização dos procedimentos relativos à elaboração do laudo pericial e quando não mais interessarem à persecução penal, serão encaminhados pelo juízo competente ao Comando do Exército, no prazo de 48 horas, para doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas ou para destruição, quando inservíveis. 10. A munição doada às Forças Armadas ou aos órgãos de que trata o artigo 144 da Constituição deverá ser utilizada apenas em treinamento ou em perícias conduzidas pelos institutos de criminalística. 11. O órgão de segurança pública ou as Forças Armadas responsáveis pela apreensão das munições serão o destinatário da doação, desde que manifestem interesse, no prazo de 30 dias, contado da data do recebimento do relatório reservado trimestral. 12. Na hipótese de não haver interesse por parte do órgão ou das Forças Armadas responsáveis pela apreensão, as munições serão destinadas ao primeiro órgão que manifestar interesse na doação. 13. Compete ao órgão de segurança pública beneficiário da doação das munições periciá-las para testar a sua validade e encaminhá-las ao Comando do Exército para destruição, na hipótese de ser constatado que são inservíveis. 14.
As armas de fogo, as munições e os acessórios apreendidos que forem de propriedade das instituições públicas a que se referem o primeiro do artigo 3º e o inciso 3º do primeiro do artigo 7º serão devolvidas ao órgão após a realização de perícia, exceto se determinada pelo juízo competente a sua retenção até o final do processo. Art. 67. As armas de fogo e as munições apreendidas em decorrência do tráfico de drogas, utilizadas em atividades ilícitas de produção ou comercialização de drogas, ou que tenham sido adquiridas com recursos provenientes do tráfico de drogas, perdidas em favor da União e encaminhadas para o comando do Exército, serão destinadas à doação, após perícia ou vistoria que ateste seu bom estado, observado o seguinte critério de prioridade. I. Órgão de segurança pública responsável pela apreensão. Segunda, demais órgãos de segurança pública ou do sistema penitenciário do ente federativo responsável pela apreensão, e terceira, órgãos de segurança pública ou do sistema penitenciário dos demais entes federativos. Primeiro pedido do ente federativo deverá ser feito no prazo de 20 dias, contado da data do recebimento do relatório reservado trimestral, observado o critério de prioridade de que trata o caput. Segundo o pedido de doação previsto neste artigo deverá atender aos critérios de priorização estabelecidos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, nos termos do disposto no 4º do artigo 66. Art. 68. As armas de fogo apreendidas poderão ser devolvidas pela autoridade competente aos seus proprietários, na hipótese de serem cumpridos os requisitos de que trata o artigo 4º da Lei nº 10.826, de 2003. Art. 69. As solicitações dos órgãos de segurança pública de informações relativas ao cadastro de armas de fogo, munições e demais produtos controlados junto ao SINAR e ao SIGMA serão encaminhadas diretamente à Polícia Federal ou ao Comando do Exército, conforme o caso. Art. 70. O valor da indenização de que tratam os artigo 31 e artigo 32 da Lei nº 10.826, de 2003, e o procedimento para o respectivo pagamento serão estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, respeitadas as disponibilidades orçamentárias. Art. 71. Os recursos financeiros necessários ao cumprimento do disposto nos artigo 31 e artigo 32 da Lei nº 10.826, de 2003, serão custeados por dotação orçamentária específica consignada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Art. 72. Será presumida boa-fé dos possuidores e dos proprietários de armas de fogo que as entregarem espontaneamente à Polícia Federal ou aos postos de recolhimento credenciados, nos termos do disposto no artigo 32 da Lei nº 10.826, de 2003. Art. 73. A entrega de arma de fogo de que tratam os artigo 31 e artigo 32 da Lei nº 10.826, de 2003, de acessórios ou de munições será feita na Polícia Federal ou em órgãos e entidades credenciados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Primeiro, para o transporte da arma de fogo até o local de entrega, será exigida guia de tráfego, expedida pela Polícia Federal ou por órgão por ela credenciado, que conterá as especificações mínimas estabelecidas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo, a guia de tráfego de que trata o primeiro poderá ser expedida pela internet, na forma estabelecida em ato do Diretor-Geral da Polícia Federal. Terceiro, a guia de tráfego de que trata o primeiro autorizará somente o transporte da arma, devidamente desmuniciada e acondicionada de maneira que seu uso não possa ser imediato, limitado ao percurso nela autorizado. Quarto, o transporte da arma de fogo sem a guia de tráfego, ou o transporte realizado com a guia, mas sem a observância ao que nela estiver estabelecido, sujeitará o infrator às sanções penais cabíveis. Art. 74. O disposto nos artigo 31 e artigo 32 da Lei nº 10.826, de 2003, não se aplica às empresas de segurança privada e de transporte de valores. Art. 75. Será aplicada pelo órgão competente pela fiscalização multa de I. R$ 100 mil. A empresa de transporte aéreo, rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial ou lacustre que permita o transporte de arma de fogo, munição ou acessórios sem a devida autorização ou com inobservância às normas de segurança, e B. A empresa de produção ou de comercialização de armas de fogo que realize publicidade para estimular a venda e o uso indiscriminado de armas de fogo, acessórios e munições, exceto nas publicações especializadas. Segunda, R$ 200 mil, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. A empresa de transporte aéreo, rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial ou lacustre que deliberadamente, por qualquer meio, realize, promova ou facilite o transporte de arma de fogo ou de munição sem a devida autorização ou com inobservância às normas de segurança, e B. A empresa de produção ou de comercialização de armas de fogo que reincidir na conduta de que trata a linha B do inciso I. Terceira, R$ 300 mil, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a empresa que reincidir na conduta de que tratam a linha A do inciso I e as alíneas A e B do inciso 2º. Parágrafo único.
Na hipótese prevista no inciso 2º do caput, equiparam-se as empresas de produção ou comércio de armamentos e as empresas de serviço de instrução de tiro e as entidades de tiro desportivo, e segunda, as plataformas de redes sociais e de intermediação de vendas que descumpram o dever de cuidado em relação à publicidade de armamentos e seus acessórios, na forma estabelecida em ato do Diretor-Geral da Polícia Federal. Art. 76. A empresa de segurança e de transporte de valores ficará sujeita às penalidades de que trata o artigo 23 da Lei nº 7.102, de 1983, na hipótese de não apresentar, nos termos do disposto no 2º e 3º do artigo 7º da Lei nº 10.826, de 2003. E a documentação comprobatória do cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 4º da Lei nº 10.826, de 2003, quanto aos empregados que portarão arma de fogo, e segunda, semestralmente, ao Senar, a listagem atualizada de seus empregados. Art. 77. Os recursos arrecadados em razão das taxas e das sanções pecuniárias de caráter administrativo previstas neste decreto serão aplicados nos termos do disposto no 1º do artigo 11 da Lei nº 10.826, de 2003. Art. 78. As receitas destinadas ao Senar serão recolhidas ao Banco do Brasil S.A., na conta Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades fim da Polícia Federal, e serão alocadas para o reaparelhamento, a manutenção e o custeio das atividades de controle e fiscalização da circulação de armas de fogo e de repressão ao seu tráfico ilícito, de competência da Polícia Federal. Art. 79. O proprietário que, até a data de entrada em vigor deste decreto, tiver adquirido arma de fogo considerada restrita nos termos do disposto neste decreto, poderá com ela permanecer e adquirir a munição correspondente. Primeiro é vedada a destinação da arma de fogo restrita para atividade diversa daquela declarada por ocasião da aquisição. Segundo, a arma de fogo com autorização de aquisição ou de importação, concedida pelo Comando do Exército a colecionadores, atiradores desportivos e caçadores excepcionais, até a data de entrada em vigor deste decreto, inclusive aquelas autorizadas anteriormente pelo Decreto nº 11.366, de 1º de janeiro de 2023, poderá ser registrada no SIGMA, no prazo de 90 dias, contado da data de publicação deste decreto. Art. 80. O prazo de validade estabelecido nos incisos 2º e 3º do caput do artigo 24 aplica-se a todos os CRAF vigentes se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido menos da metade do tempo estabelecido no ato da concessão ou da renovação. Parágrafo único. Na hipótese de CRAF anteriormente concedido para colecionador, atirador desportivo ou caçador excepcional, incidirá o prazo de validade estabelecido no inciso I do caput do artigo 24, contado da data de publicação deste decreto. Art. 81. Ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública disporá sobre programa de recompra especial destinado à aquisição de armas de fogo que se tornarem restritas após a publicação deste decreto. Art. 82. O Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações. Art. 34. Oitava, as polícias civis e os órgãos oficiais de perícia criminal dos Estados e do Distrito Federal. NR. Art. 83. Ficam revogados. E o inciso 8º do caput do artigo 34-AB do Decreto nº 9.607, de 12 de dezembro de 2018. Segunda, os seguintes dispositivos do Decreto nº 9.847, de 2019. A. O artigo 3º. B. A linha C do inciso I e a linha C do inciso 2º do 2º do artigo 4º. C. Os 1º a 6º do artigo 5º. D. O artigo 6º. E. Os artigo 9º a artigo 11. F. O artigo 16. G. Os artigo 19 e artigo 20, h, os artigo 22 artigo 24a, e, os artigo 26 artigo 29 d. J, o artigo 32, e k, os artigo 45 artigo 57a. Terceira, o Decreto nº 9.981, de 20 de agosto de 2019. Quarta, os seguintes dispositivos do Decreto nº 10.030, de 30 de setembro de 2019. A. O artigo 2º. B. O artigo 5º, na parte em que altera os seguintes dispositivos do Decreto nº 9.847, de 2019. 1. Os artigos 2º e artigo 3º, e 2. Os artigo 29A a artigo 29D, e C. Os artigo 41 a artigo 57 do anexo 1º. V. O artigo 1º do Decreto nº 10.627, de 12 de fevereiro de 2021, na parte em que altera os seguintes dispositivos do anexo 1º ao Decreto nº 10.030, de 2019. A. Os artigo 44 e artigo 45, e B. Os artigos 51 a artigo 57. Sexta, o artigo 1º do Decreto nº 10.630, de 12 de fevereiro de 2021, na parte em que altera os seguintes dispositivos do Decreto nº 9.847, de 2019.
a. O artigo 3º, b. O artigo 16, c. O artigo 24-a, d. O artigo 27, e. O artigo 29, f. O artigo 29, c. g. Os artigo 45, artigo 45b, e h. O artigo 57-a. Sétima, o Decreto número 11.035, de 6 de abril de 2022. Oitava, o Decreto número 11.366, de 2023, e nona, o Decreto número 11.455, de 28 de março de 2023. Artigo 84. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 21 de julho de 2023, do 102º da Independência e 135º da República. Luiz Inácio Lula da Silva José Múcio Monteiro Filho Flávio Dino de Castro e Costa. Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da União, seção 1, edição extra, B de 21 de julho de 2023. Publicação, Diário Oficial da União, seção 1, edição extra, B, 21 de julho de 2023, página 1, publicação original. 57ª Legislatura, segunda Sessão Legislativa Ordinária. Câmara dos Deputados, Palácio do Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes Brasília, DF, Brasil, CEP 70.160.900 CNPJ, 00.530.352, 0001-59 Disque Câmaras, 0800-0-619 de 619, de 8 horas às 20 horas atendimento presencial, de 9 horas às 19 horas sobre o portal Termos de Uso aplicativos Extranet 1 hora e 10 minutos.